Ok. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas, todos e todas. A gente vai então continuar, né, o nosso estudo. Hoje a gente vai fazer as preces, como a gente faz usualmente, né, as preces iniciais. Aí achei interessante a gente retomar, por conta exatamente do como o Loma vai trazer o tema, né? A gente vai entrar no tópico sinais de progresso, né? A gente já teve mais ou menos uma ideia geral da própria prática, do que pode acontecer, das experiências meditativas, assim, ele falou de uma forma mais geral, da importância do mestre, dos lamas, das condições para a gente praticar de fato, realmente para atingir shamatha. E agora ele vai falar dos sinais de progresso. Mas ele começa falando da importância da gente saber praticar e ter confiança, né? Praticar corretamente, saber que está praticando corretamente. Primeira coisa. Então, eu acho interessante a gente rever, pegar a instrução dele, a última instrução que ele deu nesse retiro que a gente está seguindo, que é quando ele traz tomando a mente como caminho, mas repousando na quietude da consciência e meio aos movimentos da mente, que é a prática principal, certo? Então, a gente vai fazer com ele de novo, né, da forma que ele deu, porque ele vai não só lembrar, ele vai dar a ideia principal da prática, mas vai também dar a instrução do que fazer quando a gente se dispersar ou se fixar, aquela coisa do lama. Ele gosta de explicar bem detalhadamente, mas é só para a gente se lembrar de novo da instrução, tá certo? E fazendo junto com ele, né? Fazendo as bênçãos dele, assim. Tá bem? Então vamos começar com as preces e com a prática com o Lama Alam. Eu vou colocar o vídeo, tá certo? Desse ensinamento. Aí depois a gente vai comentar e vai seguir, vai voltar lá pro Aquietando a Mente pra gente começar a retomar lá o estudo, tá bom? Tudo bem assim? Então tá, eu vou mutar os microfones, depois a gente libera, quando a gente for, depois da prática. Então deixa eu compartilhar o som aqui pra não esquecer. As preces. Então, queridos, vamos começar fazendo aquelas nossas preces iniciais. Então, nos colocando abertos para nosso encontro, nosso estudo aqui, pra gente, na verdade aqui nesse momento a gente vai se encontrar com as três joias, né? A lucidez, o Buda, o Dharma, né? O método, os ensinamentos, e a Sangha, que são os nossos mestres e nossos amigos espirituais. Então a gente se abre, se coloca disponível, né? Deixa nosso corpo se aquietar, solta as preocupações. E diante da imagem de Guru Rinpoche, a gente olha e se lembra, né, dos 4 pensamentos que transformam a mente, que é um conjunto de ensinamentos muito profundo que nos coloca na direção correta da prática. Também nos faz refletir sobre a nossa situação, o contexto da nossa situação e o caminho, a possibilidade de caminho de prática. Então a gente se lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Tendo em vista a continuidade da consciência, vida após vida, agora nós realmente reunimos, né, as causas e condições nas vidas passadas para agora ter um nascimento humano, mas não apenas esse nascimento humano, nesse corpo que é muito favorável, que tem inteligência, que tem muitas habilidades, mas a preciosidade de termos encontrado uma tradição viva dos ensinamentos. O Buda ter vindo, ter ensinado, a tradição está viva e nós encontramos os mestres, os praticantes, e estão pegando a nossa mão, nos conduzindo no caminho. Então a gente se alegra profundamente com a nossa vida humana preciosa. Nos empoderamos. Mas aí a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Tudo que surge em algum momento vai cessar. Então a gente cuida de aproveitar cada momento como um momento de prática, de simplificar a nossa vida, de enfrentarmos as mudanças pequenas, grandes, com essa abertura, com essa aceitação, e a gente se preparar também para o momento da nossa morte. Daí a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados.
A gente aprofunda cada vez mais a compreensão da interdependência das causas e condições, a natureza do karma. Então a gente cuida das nossas ações em corpo, em fala e em mente, buscando evitar trazer confusão para nós e para os outros. E em vez de trazer confusão, a gente procura trazer o benefício que a gente puder para nós e para os outros, para que a gente possa seguir o nosso caminho sem maiores obstáculos. E por fim a gente lembra que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. A gente aprofunda a compreensão da natureza do sofrimento. Vemos claramente o sofrimento do sofrimento, mas a gente começa a descortinar o sofrimento da mudança, que é quando as coisas que aparentemente estão bem, ou que dependem, que a nossa felicidade está dependendo de várias circunstâncias, quando as circunstâncias mudam, nós sofremos. Esse é um nível intermediário de sofrimento, que a gente normalmente não percebe como sofrimento. A nossa dependência de felicidade com fatores externos, transitórios. E por fim a gente olha a natureza última do sofrimento, que é a ignorância e a delusão. Quando a nossa mente não percebe a modo de funcionar, de apreender a realidade, de ver a si mesmo e os fenômenos. E essa ignorância, essa delusão é que gera o autocentramento, gera essa dualidade, o autocentramento, as aflições mentais, as ações não virtuosas e o sofrimento que a gente vai colher com isso. Então a gente compreende de forma profunda a natureza do sofrimento. Compreendendo isso, a gente vê a possibilidade da liberação. Quando a nossa mente esses véus da ignorância e da delusão são removidos da nossa mente. Então, ao me recordar disso, possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado. E a gente vê que isso é o potencial que está nas nossas mãos, mas está na mão de todos os seres que têm uma mente, humanos e não humanos. Então a gente aspira, como nós, né, todos os seres têm uma felicidade e suas causas, que é a lucidez completa. Que eles sejam livres do sofrimento de suas causas, que é a ignorância e a delusão. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Que a gente possa, com lucidez e livre da confusão, experimentar esse bem-estar genuíno, essa paz, que a compreensão da natureza da realidade se revela para nós. Então, com essa motivação, que nós e que todos os seres possamos alcançar essa condição, compaixão, e por compaixão e amor, nós então renovamos o nosso voto de refúgio no caminho de transformação verdadeira que está aqui simbolizado pelas 3 joias, e na nossa aspiração de realmente trilharmos esse caminho, transformarmos a nossa mente, para que a gente possa ajudar os seres a fazer o mesmo, que é Bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chodan Saki Choknam Lam Janchu Bardudani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesonam Kim Drola Penti Sangye Drupasho Sangye Chodan Saki Choknam Lam Janchu Bardudani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesonam Kim Drola Penti Sangye Drupasho. Então,
com essa contemplação e com a renovação do nosso voto de refúgio bodhicitta, a gente agora pede as bênçãos de Guru Rinpoche, que representa toda a linhagem viva, representa a lucidez, o Buda, que é a nossa própria mente. Mas aí a gente então pede as bênçãos de Guru Rinpoche, para que a gente possa remover todos os nossos obstáculos, externos, internos e secretos, nossos e de todos os seres, para que a gente possa realizar a nossa verdadeira natureza. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como o Padre Massambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Morgênio Geno Jansam Pema Gesadam Polam Yasente Gênio Drunye Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampekor Kiki Jesudadrupkim Jingue Loptir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Enquanto a gente faz a prece, Guru Rinpoche amorosamente, alegremente emana bênçãos na forma das 5 luzes de sabedoria. Seu coração emana as 5 luzes em nossa direção, na direção de todos os seres, purificando todos os nossos obstáculos, confusão, todo o nosso karma. Orgênio Geno Jansam Pema Gesadam Polam Yasente Gênio Drunim Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampekor Kiki Jesudadrukim Jingue Loptir Shesu So Guru Pema Siddhi Hum. Então, a gente recebe as bênçãos de Guru Rinpoche, imaginando que da testa de Guru Rinpoche flui um fluxo de luz branca diretamente para a nossa testa. A gente recebe as bênçãos da sabedoria ligada à sílaba Om, branca, que purifica toda a nossa confusão no nosso corpo grosseiro e nosso corpo sutil, nos nossos canais, transformando o nosso corpo como um corpo Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Nirmanakaya. De uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz vermelha diretamente para a nossa garganta. A gente se abre para receber as bênçãos da sabedoria que purifica todos os obstáculos da nossa fala, da nossa energia, transformando a nossa fala comum na fala Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Sambhogakaya. De uma sílaba Rum no coração de Guru Rinpoche, azul, escura, flui um fluxo de luz azul escura diretamente para o nosso coração. A gente se abre então para receber as bênçãos da sabedoria que remove os obscurecimentos da nossa mente, transformando a nossa mente comum na mente Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Dharmakaya. E agora, simultaneamente, das 3 sílabas, nos 3 pontos de Guru Rinpoche, fluem as 3 luzes diretamente nos 3 pontos. A gente recebe então as bênçãos da sabedoria mais profunda que remove os obscurecimentos da nossa consciência. Estabelece as bases para a gente realizar o Svabhavakaya, que é a inseparatividade dos 3 Kayas, a grande perfeição. Pela força da nossa devoção, da nossa confiança, alegremente então Guru Rinpoche se dissolve em luz, se transforma numa esfera luminosa, adiante com as 5 cores. Vem do topo da nossa cabeça, desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. Repousamos então, reconhecendo que a nossa mente, a consciência iluminada de Guru Rinpoche, se tornam inseparáveis.
como água derramada na água. Ou como espaço, fundindo-se com o espaço. Desse lugar que a gente então recebe, né, se abre para receber as bênçãos do nosso estudo hoje. E a gente vai começar fazendo uma prática de meditação conduzida pelo Lama Alam, que é a prática principal dessa fase 1 do ensinamento de Dudjom Limpa, Essência Vajra, que é tomar a mente como caminho ou repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Então, por favor, encontre uma posição confortável, podem desligar seus vídeos, ficarem num local mais menos informação na frente. E então a gente vai fazer por 24 minutos a prática junto com o Lama Alam. Deixa eu só... Olha aqui. You may take as much time as you like to gradually, sequentially, settle your body, then your breath, then your mind in the natural state. Você pode tomar o tempo que você desejar para gradualmente e sequencialmente estabelecer o corpo, então estabelecer a respiração, e então a mente em seus estados naturais. For settling the body is the foundation. For settling the respiration in its natural rhythm, and that's the foundation. For settling the mind in its natural state in a sustainable way. Estabelecer o corpo no seu estado natural é a base para estabelecer a respiração no ritmo natural, que por sua vez é a base para estabelecer a mente no seu estado natural, de uma forma sustentável. The more deeply relaxed you are, especially in your mind, the more sustainable will be your practice. Quanto mais relaxado você estiver, especialmente a mente, mais estável vai ser a prática.
And you'll find as you progress along this path that it takes less and less effort to maintain the stillness and clarity of your awareness. Conforme você avançar nesse caminho, você vai descobrir que precisa cada vez de menos esforço para manter a quietude e a clareza da consciência. For every session of this practice, we let the eyes be open. Em cada sessão desse tipo de prática, nós deixamos os olhos abertos, But vacantly rest your visual gaze in the space in front of you without taking any interest in any visual appearances. mas deixe o olhar repousar uniformemente no espaço à sua frente, sem focar deliberadamente nenhum objeto visual. And likewise, you take no interest, you do not deliberately give any attention to any sounds that may arise. Da mesma forma, você não tem nenhum interesse, você não dá deliberadamente nenhuma atenção aos sons que acontecem ao seu redor. Nor any interest to tactile sensations. Você não se interessa nem pelas sensações táteis. The overwhelming focus of your interest, of your awareness, is simply in resting in the awareness of awareness. O interesse completo, total da sua prática é repousar na quietude da consciência da consciência. But you are aware of the movements of the mind just enough so that they do not perturb the stillness and clarity of your awareness. Mas você está consciente dos movimentos da mente o suficiente para que eles não perturbem a quietude e a clareza da consciência. But don't seek to modify any of the movements of the mind. Mas não tente modificar nenhum dos movimentos da mente. Don't try to stop them. Não tente pará-los. Don't try to perpetuate them Não tente perpetuá-los or improve them in any way. ou melhorar de forma nenhuma. Note them just enough not to be drawn away by them. Note-os apenas o suficiente para não ser arrastado por eles. Just enough not to identify with them. Só o suficiente para não se identificar com eles. Let your body be still like a mountain Deixe o seu corpo imóvel como uma montanha and your awareness still like space. e a consciência quieta como o espaço.
core pith instructions that we bear in mind throughout this practice are to sustain this still, clear, discerning awareness of awareness itself. A instrução essencial que nós sustentamos na mente durante toda essa prática é de sustentar a consciência clara, quieta e discriminativa da própria consciência, Without distraction and without grasping. sem distrações e sem fixações. Again, without distraction means whatever appearances arise, sensory or mental, you're not drawn away from the stillness. You don't follow after them. You don't move. Sem distrações significa que sejam quais forem as aparências que surgirem para a consciência, sejam físicas ou mentais, nós não deixamos ser arrastados por elas. Nós não seguimos, nós não vamos atrás delas. Nós não nos movemos. But it will take some time to master that. Mas leva algum tempo para ganhar maestria sobre isso. Again and again. Involuntarily, our awareness will be set into motion. Vez após vez, involuntariamente, a nossa consciência vai ser colocada em movimento. Recognize that as swiftly as possible Reconheça isso o mais rapidamente possível, with your faculty of introspection. com a faculdade da introspecção. And as soon as you've noted that distraction has carried away your awareness, relax. E assim que você notar que a distração arrastou a consciência, relaxe. The first response is not to tighten up or try to fix it. The first response is to loosen up. A primeira resposta não é se contrair, tentar consertar. A primeira resposta é relaxar. And then give just enough effort to releasing the grasping onto whatever carried your attention away. E faça só esforço suficiente para soltar a fixação ao que quer que tenha arrastado a consciência. Relax, release, then return to the throne. Relaxe, solte e retorne para o trono. Awareness resting in its own place. A consciência repousando em seu próprio lugar. We sustain such stillness without distraction and without grasping. E nós sustentamos a quietude sem fixações e sem distrações. Grasping means identifying with any of the subjective impulses of the mind, including thinking, feeling, and so on. Fixações significa se identificar com todos os impulsos subjetivos da mente. Pensar, sentir, etc. But we will identify again and again out of sheer habit. We will do so again and again out of sheer habit. We will identify with activities of the mind. Mas vez após vez, por puro hábito, nós vamos nos identificar com as atividades da mente. And introspectively, as soon as you see that you have identified with some movements of the mind, let your first response be, loosen up. E assim que você notar que você se identificou com algum movimento da mente, desde que a primeira resposta seja soltar. Give just enough effort to disengage your awareness from that activity of the mind. Faça apenas o esforço suficiente para desconectar a consciência das atividades da mente. And return. E retorne. So even when the mind becomes dull, don't try to fix it. Mesmo quando a mente ficar sonolenta, não tente consertar. Free of identification with that dullness, rest in the natural luminosity of your awareness and vividly be aware of the dullness of your mind. Livre da fixação à sonolência da mente, deixe que a luminosidade natural da consciência brilhe. E observe vividamente a sonolência da mente. Calmly be aware of disturbances taking place in the mind. Calmamente tome consciência das perturbações que ocorrem na mente. And vividly be aware of the dullness that may set into the mind. E vividamente observe a sonolência que pode se estabelecer na mente. And let's continue practicing in silence. E nós seguimos então a prática em silêncio.
Gentilmente, vamos trazendo a atenção para o momento presente aqui, liberando o corpo. Sei que 24 minutos é muito tempo, né? Principalmente para uma noite de terça-feira, início da semana. Mas é isso, mas a gente, com essa prática, a gente tem a oportunidade de ver a instrução, né? Rever a instrução de como fazer e do eixo principal da prática, né? Que é, como ele disse, né? Cultivar primeiro um estado de relaxamento profundo no corpo, na respiração, deixando a respiração fluir naturalmente e principalmente na mente. Ele diz, quanto mais relaxada, mais a nossa prática vai ser sustentável, principalmente na mente, mais essa condição de despreocupação, de soltar, de estar só completamente, de ser a consciência, né? Do momento aqui e agora, no momento presente. E aquilo que surgir, a gente apenas observar, né? Notar, mas sem sair do reconhecimento da consciência experienciando a si mesma, repousando em seu próprio lugar, né? Reconhecendo a si mesma, que é essa abertura cognoscente, onde, onde a gente vivencia as experiências. A gente não vai estar olhando de forma ampla, né? Ainda com uma presença aberta, mas a gente vai acolher, a gente vai repousar primeiramente na quietude da consciência, mesmo movimentos da mente, na quietude da consciência, né? Reconhecendo a si mesmo essa condição aberta e vívida, viva, ou inocente da consciência, e notar os movimentos da mente apenas o suficiente para não se deixar arrastar. Então essa é a síntese da instrução. Tendo a base disso tudo é a motivação correta, a Guru Yoga, e é estabelecer o corpo, a falhamento e seus estados naturais, como uma preparação para a prática. Então seria a base disso. E aí a prática é isso. Na verdade, a prática é muito simples, como ele vai dizer, a prática é muito simples. Tão simples que é difícil. Torna difícil, porque a gente não tem nada para fazer nessa prática. Apenas ser a consciência. Essa abertura vívida no momento presente. E notar só o suficiente os movimentos da mente, porque a mente, o movimento da mente é a raiz de toda a nossa experiência, nosso samsara, né? Então a gente vai notar para a gente não se deixar, para a consciência não se deixar arrastar, porque agora ela se deixa arrastar muito facilmente. Então a gente vai tentar se familiarizar com a prática para a gente cada vez mais ganhar familiaridade, confiança, para poder relaxar de fato. E sem esperanças, sem medos, a gente simplesmente ir cultivando, né, esse reconhecimento, sendo a consciência em meio às aparências que surgirem, sem deixar que as aparências, a consciência se funda com as aparências. No caso, as aparências mentais que a gente está olhando, porque a gente não vai estar dando atenção por enquanto nessa prática nas outras aparências, né? Visuais, auditivas. Claro que elas vão surgir, porque a gente não vai estar em samadhi perfeito, mas a gente não vai dar foco para elas. É a mesma instrução. Solta, deixa a consciência repousar em seu próprio lugar, né? Oi, Ana. O Paulo. Teve uma coisa interessante que aconteceu na experiência de hoje, que eu eh, fiz de frente, com a porta fechada, para eu ficar de frente a uma parede branca, sabe? Não ter nenhuma distração. E a luz aqui estava apagada e tal. E daí teve um determinado momento em que eu não sei se foi uma imaginação ou que eu vi uma luz, uma luz. Não sei se até foi uma imaginação que foi, mas eu achei interessante que nesse momento a mente logo tenta explicar o que aconteceu. Sim, eu deixei a luz do quarto acesa. Então, será que eu deixei a luz do quarto acesa?
Mas aí ela fica tentando buscar uma coisa, uma explicação para, né? Aí até que. Aí diz assim, não, mas eu tô de frente a uma parede branca. Eu acho interessante como a mente conceitual ela quer explicar e quer encontrar um raciocínio para aquilo. Eu achei muito interessante isso. Legal, agora você está vendo, né? Vendo exatamente essa operação da mente. Tem a mente perceptiva, né? Tem a percepção, que é a percepção, né, que a gente vai ter das aparências, a percepção direta, né? Seja visual, auditiva, né? Percepção de formas, cores, sons, sensações. E na nossa mente a percepção de imagens, pensamentos, como pensamentos aí, né? E tem a mente conceitual. Tem a percepção e tem a conceitualização. E aí vai ficando claro pra gente esse processo, né? É, E verdade. o processo é esse, né? A gente olhar e ver. E aí entender qual é a dinâmica da própria prática para a gente saber o que precisa fazer aqui nesse momento, né? Então, nesse momento você entendeu, aí você, em algum momento, deve ter relaxado um pouco para Aham. soltar a conversa lá da mente, né? E voltar para a parede lá onde você estava, né? Por exemplo. Né? Mas é isso, É, né? exato. O processo é esse, né? Não é fácil, não é fácil. Porque a gente vai se deparar, os primeiros estágios de shamatha, deixa eu pegar aqui deixei separado aqui pra gente dar uma olhada. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Vamos seguir aqui talvez a sequência, que fique melhor do nosso estudo. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir a sequência, porque esse assunto vai vir aqui e a gente coloca no lugar certo, assim, pra gente não se atrapalhar, tá? A gente vai ver agora, né? A gente vai iniciar o capítulo, deixa eu pegar logo o capítulo pra gente se localizar. Deixa eu pegar aqui os nossos vídeos para cá. Então, voltando para o nosso estudo, né, nós estamos no capítulo As Instruções Explícitas. A gente já cobriu esses tópicos, as obstruções. Ele deu aquela instrução explícita, ele começou dando aquela avaliação de 21 dias. Aí ele vai falar de que os seres como nós, né, inferiores, não vão encontrar as obstruções psicofísicas que vão nos impedir de realmente ficar ali quietos, né? A gente vai precisar fazer uma prática mais preliminar, assim, passo a passo. Aí ele vai ensinar a estabelecer a mente no seu estado natural. Primeiro, reconhecer a quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, e aí fazer essa prática que o Lama conduziu pra gente agora, com a gente agora. Estabelecer a mente no seu estado natural, que é repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, cultivar o primeiro tipo de atenção plena, que é a atenção plena unifocada, né? Que é permanecer simultaneamente na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Que agora a gente não fica simultaneamente, a gente ou tá na quietude um pouquinho, ou daqui a pouco tá no movimento. Tá na quietude, aí tá no movimento. Então a gente vai cultivar essa condição, porque é o primeiro tipo de atenção plena que a gente vai, né? Aí ele falou das experiências meditativas, os nhams, que são externos, internos e secretos, e toda aquela confusão que a gente vai para o pódio. E agora ele vai elencar algumas experiências que podem surgir, que podem, também como uma coisa não taxativa, né? Assim, vai acontecer, mas que pode acontecer. Então a gente está aqui, vai iniciar esse tópico, sinais de progresso. Então, se eu só tirar aqui, no livro é a página 146, quem tiver o livro. Então ele diz, em geral, há alguns sinais de progresso para os indivíduos que tomam as aparências e a consciência como caminho. Aqui ele deu uma nova designação para a prática. Até então ele chamou tomar a mente, estabelecer a mente no seu estado natural, né? Aqui ele está chamando tomar as aparências e a consciência como caminho, que é de fato o que a gente vai fazer. A gente vai repousar na quietude da consciência em meio às aparências, que agora a gente está olhando por enquanto só as aparências que surgem na mente, mas na fase seguinte a gente vai olhar para todos os fenômenos, certo?
certo? Então, aí ele diz, então, em geral, há sinais de progresso para os indivíduos que começam a cultivar essa prática, de tomar as aparências e a consciência como caminho. Aí o Lama vai comentar. Nesse ponto, chegamos a uma extensa lista de nyam, de experiências meditativas, que podem ocorrer à medida que progredimos. Até então ele tinha falado assim meio que de forma geral, pode acontecer esse tipo de coisa assim, né? Uma coisa mais geral. Mas agora ele vai dar uma elencada em algumas coisas que podem acontecer. Que podem, à medida que a gente vai progredindo na prática. Você medita por algum tempo e é natural querer saber como eu estou indo, quanto progredi, há sinais de progresso ou estou apenas andando em círculos? Estou fazendo algo errado? Tenha em mente que as instruções são tão simples que, de maneira geral, você deveria ser capaz de perceber por si mesmo se está fazendo algo errado. Nessa prática de tomar a consciência e as aparências como caminho, que é essa prática que a gente está, né, principal aqui. A gente vai ela que é um não fazer, né? Assim, a gente vai, a única coisa que você vai fazer é vai aplicar um pouco de esforço para soltar a fixação aquilo que fez com que a tua consciência ou se distraísse ou se identificasse. Então, né, você vai só soltar a fixação. O esforço é só de soltar a fixação. Mais nada, é manter o corpo no seu estado natural, respiração no seu ritmo natural, e a consciência reconhecendo a si mesma no momento presente e observando os movimentos da mente apenas o suficiente para não ser arrastado. A prática é isso, é muito simples mesmo. Né? Então a gente deveria ter uma clareza realmente de como fazer isso. Certo? E até a gente vai ver o iniciozinho do vídeo 14 que a gente viu na última terça, a gente viu só o ensinamento, mas antes do ensinamento o Lama deu uma sessão em silêncio de prática e fez um comentáriozinho antes da importância da gente, por exemplo, dele ter naquele vídeo 14, ele ter decidido que ia fazer em silêncio a prática e que à noite, naquele mesmo dia, ele ia fazer de novo outra sessão em silêncio para que a gente pudesse sozinho ser o nosso mentor na prática. Não ficasse ouvindo ele, porque você fica com a multitarefa. Ouvir e praticar, ouvir e praticar. Quando escuta, né? Porque às vezes o Lama fala, a gente já estava perdido nos pensamentos, nem ouviu a instrução, né? Então, ele disse assim, ele decidiu fazer 2 sessões seguidas em silêncio para que você olhasse e visse se você realmente entendeu como fazer a prática. Você sabe realmente se conduzir na prática. E se não souber, as dúvidas que tiver, anotar logo depois da prática para colocar nas perguntas e respostas para ele ajudar, né? Ele vai dizer isso. Bom, mas ele vai dizer, então a prática, para você saber se está progredindo, como é que está indo, né? Aí, a primeira coisa ele diz, a instrução da prática é muito simples. E você deveria ser capaz de perceber por si mesmo se está fazendo algo errado. Tudo se resume à familiar frase. Estabeleça sua mente sem distrações e sem fixações. Se ele fosse assim, resumir a prática, né? Estabeleça a sua mente, a gente poderia botar em seu estado natural, sem distrações e sem fixações. Então, se você está seguindo essa instrução com a atenção unifocada no espaço da mente e seus conteúdos, que na verdade aqui eu acho que o Lama já fez nessas últimas esses encontros que ele tem trazido do retiro dele lá em Preston, no Colorado, ele meio que deixou mais clara essa instrução. Na verdade, a atenção está unifocada no espaço da mente, que é esse espaço de quietude, tá certo? E que é a própria espaço da consciência, nesse sentido. Então, está unifocada na quietude da consciência, nesse espaço da consciência, que o espaço da consciência é um espaço quieto. A própria consciência, a experiência da consciência não tem mudança. Mas ela é luminosa, então surgem aparências. E aí a gente vai tentar manter uma atenção unifocada nesse espaço quieto da consciência e meio aos movimentos da mente. Então essa é a prática. Então ele diz, é basicamente isso. A prática é essa. Se está se permitindo ser arrastado, se você então senta
vai fazer essa prática. E você está se permitindo que a consciência seja arrastada pelas aparências. Isso implica distração. E, portanto, esforce-se o máximo para manter a atenção plena e estável. Ou seja, soltar aquilo que prendeu a sua atenção, que levou a consciência, e aí volta. E ele, nessa prática, ele explica, né? Distração e fixação. Tô com ela aqui. Ele explica, né? Ele vai dizer. Cadê ela aqui? Ele vai dizer. Sem distrações significa, quaisquer que forem as aparências que surgirem para a consciência, sejam físicas ou mentais, que nesse caso a gente nem vai estar olhando física, né? Mas tudo bem, físicas ou mentais, nós não nos deixamos ser arrastados por elas. Não as seguimos. Não vamos atrás delas. Como por acaso a luz lá que surgiu para Ana, e a Ana imediatamente foi, não ficou só com aquela experiência ali. Imediatamente surgiu na mente, será que foi eu que deixei a luz no quarto? Será que não sei o quê? Aí você já foi para contar uma história em relação àquilo, né? Você não ficou apenas com aquela experiência que surgiu na sua mente, sei lá, uma luz, né? A mente já se deixou, tomou aquilo, foi pro referente daquilo, acho, mas reificou provavelmente aquilo como uma luz, e aí foi pensar, a luz do quarto, e não sei o quê, enfim, se distraiu, né? Então nós não seguimos, não vamos, esse é sem distração. Ele diz, mas leva algum tempo para ganhar maestria sobre isso. Eu estou lendo aqui a instrução da prática, tá? Que a gente acabou de ouvir. Mas leva algum tempo a ganhar maestria sobre isso, porque vez após vez, involuntariamente, a nossa consciência vai ser colocada em movimento. Aí ele também explica o que é sem fixações, ele diz, sem fixações significa se identificar com todos os impulsos subjetivos da mente. Como alguma sensação, a consciência é como se você se sente aquilo. Você se torna aquilo. Você fica triste, você se sente triste, você se sente ansioso, com medo, com raiva. Então, essa é se fixar, né? Mas aí ele diz, vez após vez, por puro hábito, nós vamos nos identificar com as atividades da mente. A consciência vai se ver como aquilo, né? Vai se identificar nesse sentido. Aí ele disse que o que tem que fazer nessas duas circunstâncias é relaxar, soltar aquilo que arrastou a nossa consciência, seja por distração ou por identificação, ou fixação, e deixar a consciência repousar em seu próprio lugar novamente, e apenas voltar a observar o que surgir, como aparências. Se for imagem, como imagem, se for pensamento, como pensamento, se for memória, como memória, mas não ficar construindo a partir disso, reificando e construindo, saindo, indo para o passado, indo para o futuro, ou ficar construindo histórias no presente. Então, por outro lado, pode ser que às vezes você não seja arrastado, não esteja distraído, mas ainda assim esteja se fixando. Algo fascinante pode surgir, talvez imagens vívidas e muito interessantes. Você se pergunta, o que acontecerá com elas? Aí você já reificou aquilo ali, e a consciência já se engajou, né? Então, aí você até pode se perguntar, o que acontecerá com elas, né, tá? Assim que surgir a preferência, assim que você se fixar a ela, e além disso, especialmente se você colocar o referente, se focar no referente da imagem, que é aquilo que aquela imagem está, o objeto que você vai estar identificando ali naquela imagem, e não apenas a imagem como simples imagem, se você realmente seguir, né, se surgir uma preferência e você se fixar no referente, né, naquilo que você está observando ali, e não apenas a imagem como simples imagem, é aí que a fixação se estabelece. Aí você é como se uma realidade surgisse ali pra gente. Um sonho. É como se fosse um sonho acontecendo ali naquele momento, na meditação. Uma realidade surgiu. E a gente agora vai começar a lidar com aquela realidade. A consciência experimentando algo, seja o que for, né? E aí, estando presa ali, começando a ser arrastado por aquilo, né? E vão surgir os pensamentos, que vão
criar em cima daquilo, né? Então, aí ele vai dizer, por exemplo, quando surge a imagem mental de um alimento delicioso, se você for arrastado pensando em desfrutar tal prazer, você foi apanhado pela distração e pela fixação. Se focar a imagem mental do alimento e se agarrar a ela porque se sente atraído, isso é fixação. Se estiver simplesmente atento a essa imagem, sem ser distraído por ela e sem querer que ela desapareça, né, nem querer que ela permaneça ali, você já começa a pensar sobre aquilo. Ou nem querer que aquela imagem se desapareça, veio, apareceu, deixa ela ali. Só fica presente com aquilo. Né? A consciência é presente com aquilo, que é uma coisa difícil para nós. Parece até meio impossível. Né? E até porque, quando a gente começa a fazer essa prática, quando a gente começa a observar, à medida que a gente percebe o pensamento, a imagem se dissolve. Porque a gente não vai estar dando gasolina para ela. E ela tende a, se for uma coisa assim, convencional, leve, pode ser que venha uma memória, uma lembrança de alguma coisa que nos tome, que esteja vinculado com emoção, aí aquilo vai permanecer, vai nos tomar, vai permanecer é mais difícil. Mas um simples pensamento, quando a gente começa a olhar, vão ter pensamentos que mal a gente percebe, já foram. Imagem surgiu, já foi. Porque a gente não está dando gasolina, né, para aquilo, alimentando, né. Então, se estiver simplesmente atento a essa imagem, sem ser distraído por ela e sem querer que ela desapareça, você está praticando corretamente. Quando se sentir atraído por um pensamento, por uma imagem ou mesmo por uma emoção, você pode até dizer para si mesmo aqui, né? Não estou distraído, estou bem aqui no momento presente. Mas aqui é pensamento, ó. Realmente gosto disso. Então, ó, aí ela diz, isso também é fixação. Você já criou uma historinha ali, no momento da prática, já dando entendeu? Você já criou uma identidade ali. Ah, não estou distraído. É como se surgisse o praticante ali, né? Controlando a prática, né? Então, isso também é fixação. Portanto, simplesmente esteja presente, permitindo que a sua consciência permaneça tão imóvel e receptiva quanto o espaço. Lembra que ele usa essa imagem nessa condução de prática? Deixe que o seu corpo permaneça imóvel como uma montanha e a consciência quieta como espaço. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas nessa instrução que ele deu agora, ele disse isso. Deixe, quando ele estava terminando né, a gente abrir os olhos, né, aí não tente parar os pensamentos, aí ele descansa na consciência por alguns instantes, aí ele diz, deixa a consciência imóvel, o corpo imóvel como uma montanha e a consciência quieta como espaço. Então, o espaço acolhe tudo sem agarrar, sem rejeitar. Não é? Então, essa experiência de nós sermos a consciência é sermos como o espaço, que acolhe o que surgir sem agarrar e sem rejeitar. Sem querer que, entendeu? Fazer isso assim, né? Querer que suma. A gente vai ficar, a consciência vai ficar ali, presente, só presente, é o que estiver surgindo. Claro que não vai ser assim, tão simples e tão fácil, porque dependendo do que surgir, vai nos agarrar, a gente vai se identificar, vai surgir emoções, né? Pode surgir até sensações no corpo, assim, tremores, arrepios, né? Enfim, dependendo do que surgir. Mas a prática é relaxar, soltar a fixação, aquilo que estiver surgindo, seja uma aparência externa ou uma aparência subjetiva, né? Ou objetiva ou subjetiva, que é essa sensação, né? Essa identificação. E aí você simplesmente solta e volta para essa experiência de espaço luminoso, que é a consciência, né? Então, nas práticas, então é muito importante que a cada momento, então, portanto, simplesmente esteja presente, permitindo que a sua consciência permaneça tão imóvel e receptiva quanto o espaço. É muito importante que a cada momento, quando você estiver praticando, né, você saiba claramente se está praticando correta ou incorretamente.
E isso pode levar um tempo para a gente ter essa clareza, assim, em relação à prática. Se a gente estiver praticando, né? Claro. Principalmente né, na nossa prática diária mais constante, e aí, ou então retirinhos que a gente possa começar a fazer. Então, a gente vai ter essa. Vai buscar essa clareza, né? Então, eu ia mostrar, mas aí vamos para cá. Então, nas práticas que se baseiam no modelo de desenvolvimento, vou ler aqui, mas depois a gente vai falar sobre isso aqui, né? Então, nas práticas que se baseiam no modelo de desenvolvimento, em contraposição ao modelo de liberação, ele Lama coloca, divide as práticas em ou modelo de desenvolvimento ou modelo desenvolvimento ou modelo do controle, e modelo de liberação ou modelo do controle seria o outro, deixa eu ver que eu anotei aqui. Só um minutinho. Modelo de liberação, modelo de desenvolvimento ou modelo de controle, modelo de liberação ou modelo de descoberta. São. Eu estou mostrando para vocês aqui? Não, né? Tá, então tá. Deixa eu. É porque eu abri aqui o texto para mim, aqui eu me confundi aqui. Pronto. Então o Lama, quando ele está falando disso aqui, ele está apresentando. Ele fala nisso tanto no Felicidade Genuína, quanto lá no Budismo com Atitude, que a gente já leu, quando ele vai falar da meditação lá no Budismo com Atitude, ele diz que tem duas abordagens para a prática de shamatha, que é o modelo do desenvolvimento ou do controle, que é quando que a gente vai fazer uma coisa gradual, a gente vai tendo clareza, vai ter objetos, por exemplo, a gente vai começar com uma atenção pela respiração, contagem das respirações, aí depois a gente vai, né, sutilizando a observação da própria respiração. Então a gente tem como avaliar o modelo de desenvolvimento ou o modelo de controle, a gente tem como avaliar mais claramente onde a gente está, onde a gente está falhando, porque tem um aspecto gradual e um foco muito claro, muito específico para a prática, para poder a gente ir seguindo, né? Esse é o modelo de desenvolvimento, ou o modelo do controle. E no modelo da liberação, ou o modelo da liberação, ou o modelo do. Toda vez eu estou voltando aqui. Modelo da liberação, ou o modelo da descoberta, não estou lembrando essa palavra, descoberta, a gente não vai. A prática é simplesmente deixar a mente aberta, repousar aqui na mente, tomar a mente como caminho, por exemplo, tá ligada às práticas do modelo de liberação, porque você não tem o que fazer. Você tem apenas que deixar de estar se agarrando e se fixando. Então é mais difícil a gente avaliar. Apesar de ser muito simples, é mais difícil, porque é uma condição que a gente não está acostumada a estar. É mais fácil a gente estar focando a atenção na respiração, no objeto, porque a gente está sempre focando em alguma coisa, né? Então, quando a gente tem as práticas em que a gente foca alguma coisa específica, assim, é mais fácil a gente avaliar. Não, saí, perdi o objeto. Então é mais fácil de você avaliar. Mas nesse nessa prática que a gente está fazendo, é mais difícil a gente avaliar, porque a gente é uma coisa que está contra a nossa energia de hábito, de estar se fixando, de estar se distraindo, né? Então é mais difícil. Deixa eu voltar aqui para o texto, para a gente pegar o fio da meada aqui. Então ele diz, então nas práticas que se baseiam no modelo de desenvolvimento, nos movemos passo a passo em direção a algum objetivo definido. Manter a atenção plena na respiração, contar 21 respirações, manter a atenção plena no abdômen, por, né, o tempo, aquele período, manter a atenção plena nas narinas, então é uma coisa assim. Então a gente vai ter um objetivo bem definido e, portanto, automaticamente temos meios de medir o nosso progresso. No entanto, esta prática de shamatha que a gente faz, que é tomar a mente como caminho, ou tomar consciência das aparências como caminho, é tão simples, porque na verdade é um não fazer, né? É um soltar, simplesmente ser a consciência, né? É tão simples que você pode facilmente se questionar se houve realmente algum progresso. Então é difícil da gente se estabelecer uma avaliação aí. Por isso o Lama diz que é importante a gente ter clareza sobre a prática, sobre como fazer a prática e não ter dúvida de como fazer a prática. Porque esse vai ser o ponto-chave. Porque você não vai ter como avaliar mesmo, assim, não tem uma progressão fácil de você estar avaliando. Porque simplesmente é um soltar. Soltar a energia usual da fixação e da identificação.
E simplesmente permanecer nessa abertura da consciência, né? E viva, né? Vívida, luminosa, no momento presente, sem se deixar arrastar. Então, não é fácil. Aí ele vai dizer, eu tinha separado aqui um trechinho do vídeo, mas acho que no comando vale a pena a gente ver isso que eu acabei de falar. Ele falou assim, é importante a gente saber disso, porque é uma prática muito, a prática é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito profunda, assim, né? Pra gente é muito contrária à nossa maneira usual de lidar com as aparências. Então é mais difícil da gente expressar, mas a prática é essa, é simplesmente repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, sem se deixar arrastar, notando apenas o suficiente para não se deixar arrastar. Então a gente não vai nem modificar, nem alterar, nem querer se livrar, nada. Simplesmente ser como espaço, que acolhe, percebe, claro, mas aí tem a cognoscência aí, né? O espaço não tem cognoscência. Mas a nossa mente, ela é como espaço, mas ela é cognoscente, ela sabe. Então ela vê, mas ela não se deixa arrastar, nesse sentido, né? Então aí é importante ver as aparências, realmente reconhecer as aparências. Que aí ele vai dizer, então, aqui está o primeiro sinal de progresso, que parece não ser um progresso mesmo. A impressão de que todos os seus pensamentos estão causando prejuízos ao seu corpo, fala e mente, como pedras rolando montanha abaixo, esmagando e destruindo tudo em seu caminho. Sensação de um desconforto com o fluxo mental que a gente estava percebendo. Como a Aninha falou ali, né? Eu estava ali e de repente eu vi a minha mente blá 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 blá, né? Naquele momentinho ali. Isso, quando a gente realmente senta, e aí eu vou mostrar aqui para vocês depois, começa a comentar aqui o Lama Karma. Quando a gente senta em retiro, realmente no retiro de Shamatha, pode ser desesperador. O Lama Karma, no retiro de 2000, lá em 2019, quando ele foi chamado pela primeira vez lá nos Estados Unidos, que eu comentei com vocês lá no domingo, né? Que ele deu um ensinamento sobre Shamatha Vipassana, a experiência pessoal dele, Shamatha Vipassana, ele conta isso, né? Ele diz, quando ele entrou em retiro, depois que ele recebeu as instruções todas, primeiro ele diz que os 3 primeiros estágios de Shamatha são muito importantes. Lembra que tem aquela gradação tradicional dos 9 estágios que levam a Shamatha, né? Que está lá no Revolução da Atenção, e a gente vai olhar aqui o quadrinho, vou mostrar. Os 3 primeiros estágios, a experiência que a gente tem da nossa mente é como se fosse uma cascata de pensamentos. Uma cascata. Os 3 primeiros estágios. Então ele vai dizer, por isso que é importante ele diz, esses 3 primeiros estágios são importantes, a gente pode ir já cultivando ele fora de retiro, porque a gente vai tendo essa familiaridade com a nossa própria mente e a gente vai podendo aliviar, porque no 4º estágio, 5º, é que ela começa a ter uma experiência de um rio de desfiladeiro, não mais uma cascata, mas o fluxo de pensamentos é como se fosse um rio, um desfiladeiro. Ainda tem um fluxo, mas aí é mais tranquilo um pouco, assim, né? Não é tão como uma cachoeira, né? A cachoeira é um volume grande, né? Então o Lama Karma disse quando ele entrou, depois que ele recebeu as instruções, que aí decidiu entrar em retiro, que aí ele selou a porta do retiro, porque é como se fosse assim, ele agora entrou em retiro, já tem as instruções, agora ele vai praticar. Aí ele disse que na primeira semana, ele passou os 2 primeiros meses só praticando Shamatha, era a instrução que ele tinha do Lama dele. Ele não ia fazer mais nenhuma recitação, nenhuma outra prática, era só Shamatha, nos 2 primeiros meses. Ele passou 6 meses nesse primeiro retiro fechado. Aí, ele disse que na primeira semana, nos primeiros 7 dias, eu vou ver aqui, eu tô pegando aqui o texto, porque tá em inglês, eu tô dando uma olhadinha aqui. Ele disse, então, aí ele disse, então eu passei esses 2 meses, então ele disse, depois de 7 dias, eu comecei a ficar extremamente deprimido com a quantidade de pensamentos involuntários que estavam acontecendo, que eu estava vendo, né? Com esses pensamentos seguindo um atrás do outro, sem parar, assim, sem descanso. Ele estava ali, imagina, dentro de um ambiente de retiro. Ele estava provavelmente num ambiente na natureza, assim, né? Longe das pessoas, tudo. E com aquela determinação de não sair do retiro. Então, aí pronto. Aí ele entrou na corrente, assim, da prática, né? Então, a primeira coisa que ele experienciou foi essa montanha
essa cascata de pensamentos. E ele disse: quando eu reconheci isso, através de até durante a noite inteira, com os meus olhos abertos, eu, eles surgiam constantemente, como se fosse uma tortura. Me senti torturado assim. Ele se sentiu torturado. Eu pensei: eu tô causando sofrimento a mim mesmo. Eu não vou aguentar isso. E se esse tipo de coisa, né, esse tipo de dificuldade vai surgir para alguém que medita, então eu acho que era melhor eu fazer qualquer uma outra coisa mais agradável. Eu talvez deveria, né, se fosse melhor recitar mantras, fazer pujas, fazer rituais, meditar no estágio de geração, mas ficar aqui não fazendo nada, né? Só olhando a minha mente, dia e noite. Nesses primeiros 7 dias, ele se desesperou. Se desesperou. Ele estava. De noite, ele não conseguia nem dormir. Porque agora ele estava vendo os pensamentos todos, né? Ele não conseguia nem desligar a mente, né? Aí ele disse que depois, quando o lama dele veio para vê-lo, que ele vinha uma vez na semana, lembra que ele disse que uma vez na semana o lama vinha ver, né? Quando o lama veio vê-lo, ele disse: isso está acontecendo com você, to you, all along. Sempre esteve acontecendo com você. Mas no passado, você não estava consciente disso. Antes de você começar a praticar, você não estava consciente disso. Esses pensamentos involuntários estão ocorrendo constantemente. Agora, devido à sua prática, uma vez que você começou a cultivar shamatha, a cultivar atenção, você está reconhecendo o que está acontecendo na sua mente. Isso é chamado de experiência meditativa de reconhecer os pensamentos involuntários, que é o primeiro estágio da prática. Que é isso que o Lama acabou de dizer como o primeiro sinal de progresso. Você reconhecer essa montanha de pensamentos que vem, parece que vai lhe torturar, assim, né? Esse é a primeira barreira para Dhyana, para a prática de Samadhi. É a primeira barreira que você vai ter que enfrentar, ele diz. Se você não cruzar esse obstáculo, se você tentar evitar, né, uma vez que você uma vez que você não vai estar, então, sendo capaz de reconhecer esses pensamentos, se você começar a evitar, a sua prática vai se desenvolver parcialmente. Você não vai avançar. Apenas um a cada 100 consegue atravessar essa barreira. É difícil. É difícil. Mas se você pode meditar, então you will become adept in coping with this naturally arising feeling in experience. Se você pode meditar, você vai começar a ficar acostumado com esses surgimentos de sensações e experiências, esses pensamentos que vão surgir. E se você não meditar, você pode só, por exemplo, parar de meditar e ficar só meditando 1 ou 2 horas por dia e o resto do tempo ficar distraído, mas você não vai progredir. Então, assim, não tem saída. Você vai ter que olhar, tem que enfrentar essa primeira barreira, que é atravessar, reconhecer esse fluxo. Certo? Por isso que é bem desafiador os primeiros, assim, no começo, né? Por isso que às vezes você chegar gradualmente com a prática, primeiro contando as respirações, ficando a atenção plena na respiração, a abordagem do Zote da atenção plena na respiração, isso vai nos ajudando a poder estar com cultivando a atenção, tá com o olhar, né, recolhendo a atenção para o corpo, para a respiração, e sutilmente para a mente. A gente não está botando atenção na mente ainda, mas a gente está se aproximando. E quando a gente está desenvolvendo foco, aí, atenção, a gente vai mais ou menos acalmando, mas a gente vai ter que olhar para a mente e ver esses pensamentos todos, ver essa maneira usual da nossa mente operar. Aí ele diz isso, né? Então ele teria que realmente atravessar essa primeira barreira. Era a primeira barreira. E aí, olhando aqui para o quadro lá de Shamatha, dos 9 estágios, a gente olhar aqui essa coluna aqui, né? Desculpa, deixa eu botar esse negócio aqui para baixo. Ele vai dizer, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro estágio, que ele diz que são os mais importantes agora que
que ele, inclusive, ele ia focar porque ele estava num retiro aberto, né? Então, assim, na nossa prática diária, a gente foca, pelo menos, em gente ultrapassar esses, né? Avançar nesses 3 primeiros estágios de shamatha. E a nossa experiência, né? Vai ser de fluxo de pensamentos involuntários é como uma cascata nos 3 primeiros estágios. A experiência de movimento mesmo, né? Então, isso natural. Então, é por isso que o Lama diz a importância da gente relaxar. Lembra que no começo da prática ele disse, para essa prática, a gente vai ver quão importante é a gente estar relaxado em corpo, principalmente na mente. Então, as preliminares para a prática, da gente realmente chegar bem, estabelecer o corpo, seu estado natural, é bem importante. A respiração no seu ritmo natural, que a gente vai acalmando essa energia da mente, essa energia que soltando, fazendo o suspiro gentil que o Eric explica, né? Soltando, a cada expiração soltando os conteúdos da mente. E aí a gente realmente vai estabelecendo uma base para a gente poder... Aí depois, só para a gente dar uma olhada ao longo do processo até atingir shamatha, o que acontece aqui? A experiência vai ser de... O fluxo de pensamentos involuntários é como uma cascata, os 3 primeiros. Depois, o estágio 4 e 5, os pensamentos involuntários... Deixa eu botar aqui maiorzinho. Os pensamentos involuntários são como um rio descendo um desfiladeiro rapidamente. Melhora um pouquinho o fluxo, mas ainda tem um fluxo constante, né? Aí depois no estágio 6 e 7, os pensamentos involuntários são como um rio atravessando um vale lentamente. Aí o fluxo de pensamentos começa a ter mais calma, como um rio atravessando um vale. E aí no 8º, que é quando a gente atinge a atenção plena unifocada, que seria esse primeiro tipo de atenção plena que a gente vai estar cultivando nessa abordagem de shamatha do Dzogchen, a mente conceitual discursiva é calma como um oceano sem ondas. Veja que ele mudou aqui, ele não chama de pensamentos involuntários, ele chama de que a mente conceitual discursiva, porque aí os pensamentos involuntários eles já estão calmos, mas a mente conceitual discursiva, que poderia começar a elaborar com a experiência, é calma como um oceano sem ondas. E no 9º ponto, que é o equilíbrio da atenção, samadhi sem falhas, a mente conceitual discursiva é calma como o Monte Meru, o rei das montanhas. Então a mente conceitual se dissolve, se acalma, né? Então, tem um pouco de conceito aqui se acalma bastante, assim. Não. Então, só para a gente ter uma noção do processo, assim, que é difícil, porque a prática... E aí, esses nyamas estão ligados, esses surgimentos, essas experiências meditativas vão estar ligadas a essa nosso modo de operar desgovernadamente a nossa mente, né? Sem atenção e seguindo, né? Reificando, se distraindo, né? Certo? Então vamos voltar aqui para o texto. Deixa eu ver aqui, ó. Certo. Aí ele diz. Aí o Lama vai comentar aqui, né? Esse trechinho. Deixa eu tirar aqui agora. Aí então ele diz: então aqui está o primeiro sinal de progresso. A impressão de que todos os seus pensamentos estão causando prejuízos ao seu corpo, fala e mente, como pedras rolando montanha abaixo, esmagando e destruindo tudo em seu caminho. Imagine, o Lama lá, eu tô sendo torturado pela minha própria mente, né? De manhã, de dia, de noite, agora eu tô aqui em retiro, não faço outra coisa nem olhar pra mente, eu não consigo agora nem dormir, né? Nem fechar os olhos, porque agora eu tô vendo o tempo todo o que tá acontecendo na minha mente, né? Tipo que ligou o filme e não consegue parar, né? Aí o Lama vai comentar. Se isso acontecer, então você realmente está no caminho correto. Você está conseguindo olhar para a mente, né, de fato. Saiba, porque não é tão fácil também a gente perceber internamente o movimento da mente, né? Então, fique feliz se a gente perceber o que está acontecendo na nossa mente, assim, né? Viu, Ana? Entendeu? Fique feliz, porque você percebeu, assim, claramente, maravilha. Então, saiba, no entanto, que a lista de Nyam, né, de experiência meditativa apresentada aqui, é genérica e reduzida. Não ter tido esta experiência não significa que precise exclamar: ah, puxa, estou no caminho errado. Esse é apenas um dos inúmeros sinais possíveis de progresso. Se você de fato tem a sensação de que os seus pensamentos estão esmagando e destruindo o que vem pelo caminho no seu corpo, fala e mente, qual deve ser a sua resposta? Porque aqui é como se fosse uma experiência de exacerbação. Não só a gente vai notar como o Lama Karma estava notando e estava começando a se sentir depressivo, meio que esmagado, né, pelos pensamentos um pouco, né? A gente pode sentir isso, pode realmente notar e não sentir tanto perturbação, mas a gente vai notar essa cascata de pensamentos.
Agora, a gente pode sentir mais ou menos perturbação com isso. Vai depender do nosso karma, né? Aí, né? E da nossa confiança na própria prática também. Né? Todo o contexto da confiança na prática. Da nossa capacidade de relaxar em meio a isso, né? Então, que vem dessa confiança da prática. A prática é isso, não tem nada para fazer, é só isso mesmo, é soltar, é ver e soltar. E a gente realmente relaxar, né? Então ele vai dizer, então, ele disse, então, se de fato você tem essa sensação de que os seus pensamentos estão esmagando e destruindo o que vem pelo caminho se o corpo falimente, qual deve ser a sua resposta? Simplesmente continue a praticar. Relaxar e continue a praticar. Observe as pedras se chocando. Ou seja, observe o que está acontecendo, né? Se você não se fixar a elas, reconhecerá que são apenas imagens, apenas aparências, apenas pensamentos. Oi, TT. Uma pessoa que morre e já viu isso, já, né, está mais calma, já consegue, né, tá Praticou, você nessa está condição. falando, praticou. Isso. Será que ela, assim que morre, ela consegue manter essa quietude e olhar assim, ou os pensamentos? Porque TT, essa é uma resposta é uma pergunta que o que eu posso imaginar é que não tem uma linearidade nesse processo. Vai depender das condições que ela enfrentar no momento da morte, por exemplo. Vai que ela, no momento da morte, ela sofreu, ela teve uma situação que arrancou dela situações kármicas que ela não tinha olhado, não tinha purificado, entende? E aí ela veio emoções fortes de medo, de raiva. Aí, tá entendendo? É mais difícil. Então depende das aí pode circunstâncias. perder tudo, Pode pode perder. perder tudo. Porque ela pode ter um pouco de chamata, você lembra? Chamata não é a liberação. Chama até só uma condição inicial para acalmar a mente para a gente poder fazer ela seguir com o caminho. O caminho vai ter vipassana e as instruções de apontamento, e aí você vai depois ter os estágios de vidyadhara, que é para você realmente sustentar aquela experiência. Repousar naquela experiência. Então tem um processo de familiarização contínuo, em diversos níveis. Familiarização com shamatha, nível 1, depois familiarização com vipassana e com a sabedoria da vacuidade em todas as direções, com reconhecimento de Rigpa, aí depois com a estabilização do reconhecimento de Rigpa em qualquer circunstância. Por isso que os mestres, depois de um tempo de prática, eles vão para cima, vão fazer práticas assim, como Mingyur Rinpoche. O retiro dele foi como? Ele saiu sem avisar ninguém, jogou a bolsinha dele com eles do outro lado do portão para poder ele ter que sair e ir embora mesmo, não desistir. E aí foi-se embora com um pouquinho de dinheiro e depois, ó, acabou o dinheiro, ele estava ali, aí ele está se colocando diante de situações, ele está se abrindo para situações constrangedoras para ele ver a maturidade da prática dele. Então, aí o tipo de prática, com a medida que os praticantes vão trilhando o caminho, vai modificando um pouco. Você vai fazendo práticas em cemitérios, prática de cho no meio do terreno de cremação, em lugares desertos. Tchau, Cris, querida. Em locais desertos. A gente vai aí nos expor para a gente ver realmente, para nos preparar para qualquer coisa que vier mais para frente. No momento da morte, que você não sabe em que circunstância você vai morrer. Você não tem como contra. Eu sou um meditante, minha morte vai ser ótima. Eu vou, né? Não pode, porque tem uma projeção, né? Uma esperança. A condição assim de Alaya é um fluxo muito intenso, né? Depende do seu karma, depende do karma da pessoa. Depende do karma da pessoa. Ô Flori, nós vimos em algum lugar, agora minha memória está meio assim obscurecida, mas vimos sim que se a pessoa está numa prática de meditação estável, profunda e morre naquele estado, ela se libera imediatamente quando morre. Se ela morre nesse processo, né? Mas se ela Nesse morrer processo. num acidente, numa coisa que, né, uma situação. Aí Um já. processo de dor. Exatamente. Aí. Mas tem assim Eu vou buscar onde é que a gente leu isso, que acho que responde às questões da TT. Mas a TT estava perguntando se a pessoa praticar. Mas se a pessoa estiver praticando, daí depende das condições da morte. Então, se é um grande praticante que tem todo um apoio, ele está sabendo que vai morrer, aí ele continua ali, todo o ambiente de prática está mantido, ele continua praticando,
né? Como aconteceu com o Shagdu, ele sabia, ele se sentou, ou com o Gyatro Rinpoche, entendeu? Mas ali, além de ser um grande praticante, ele tinha todo um entorno favorável para manter a prática, né? Os alunos do mundo todo rezando, fazendo puja para a pessoa. Então, tudo isso são energias favoráveis para a prática, né? Daquele ser, né? Mas se você morre, você pode até ter sido um grande praticante na vida, mas dependendo de como é a circunstância da sua morte, pode ser que você acesse regiões kármicas que você não purificou. Mas se você tiver realmente uma grande realização, então o que aconteceu, como os lamas que foram presos no Tibete, né, que foram torturados, que eles estavam ali, mas eles não se deixaram abalar, assim, né? Mas uma grande realização, que, como você está descrevendo, assim, eu tenho a impressão que, Aí mesmo que ele eles morra num superam, acidente, exatamente, como aquele, teve um provavelmente. mestre, né, que Sumiu, eu né? esqueci o nome dele, eu acho É. que, mesmo que seja assim, ele retoma, ele não perde. Porque, assim, para. Aí a nossa preocupação agora é praticar para a gente tentar ter Sim, sim, gerar essa sim, confiança. sim, No nível que for para nós, quanto mais confiança a gente gerar na sim. prática, mais a gente vai estar preparado para o que vier, né? Para as circunstâncias que E se o apresentarem para fluxo, nós. e porque eu fiquei conectada a isso, porque a gente está falando e eu pensando assim, que é importante a gente criar também o fluxo que vai nos levar em outras vidas a Aí aquele isso é objetivo, motivação, intenção, aí a é, intenção, a motivação, isso é importante. nativa, né? Que é Ficar ali isso, e isso, refletir muito isso, sobre isso, isso. porque isso vai ser algo que com certeza Vai vai direcionar nossas escolhas no bar do direcionar, VAC, dependendo do que vai acontecer ser aí, isso né? aí, é Agora, isso a aí. questão é a gente não projetar expectativas, entende? Eu tô dizendo isso. Sim, A gente tem que estar presente com o que aberto, corajoso e presente com o que vier, com o que se apresentar. Essa é a nossa prática, entende? Não criar uma projeção do que pode vir a acontecer. Não. Agora você tem que estar com a sua motivação cada vez mais pura, cada vez mais clara, com a sua confiança na prática cada vez mais se mas estabelecendo. a motivação da Bodhicitta, eu acho que ela, de alguma forma, Nos ela gera, direciona. Pô, mas o que é uma licença do Botita? É você fazer tudo, pode ser até dar a sua vida para trazer benefício a seres. sim. Não é uma coisa simples, Não, estou dizendo que é não é? simples, estou dizendo É. criar essa, né, na inteligência conativa, o foco da Bodhicitta, eu acho que ela vai estimulando Sim, sim. que É a instrução você. dos mestres, né? A gente cultivar a bodhicitta para que cada vez mais ela seja cada vez mais espontânea e natural, né? E não Sim. construída. E a gente tenha cada vez mais Por isso que confiança. você lembra que o próprio. Eu acho que quem falou isso foi o Eric, mas o Lama Karma também falou. A Shamatha, ela sem ela Vipassana. sem Vipassana, sem a própria Bodhicitta, sem a Bodhicitta, ela nos leva a uma condição de ficar no reino da não forma, Sim, sim. naquele vazio O Lama ali, fala o tempo todo, né? A né? O gente tem Lama que. Alam fala. É, é. Né? Foi o que Então, o assim, Buda descobriu, né? O Buda descobriu isso. Na época do Buda, eles cultivavam apenas o samadhi. Então, o máximo que eles alcançavam era o rei da não forma. Eles não estavam liberados do sansara. e o Eric, em um retiro que ele deu, ele falou isso também, e ele falou assim, nunca pratique, atinja Shamatha sem, assim, sem sinal e sem a Bodhicitta. motivação, Isso, sem exatamente, Bodhicitta, exatamente, exatamente. Porque porque você isso pode. vai Exatamente, isso vai. levar para um vazio Exatamente, completo. exatamente. Então, se você não entra no caminho sem bodhicitta, então, refúgio bodhicitta é a base do caminho. Refúgio bodhicitta, Guru Yoga, e aí as práticas pra gente treinar a mente, né? Você lidar diretamente para reconhecer a natureza da mente. Reconhecer a natureza da mente. Né? Mas isso é base, é fundamental. Então tá, queridos. Eu acho que
hoje, deixa eu só olhar aqui o que que eu tinha colocado aqui. É isso mesmo. Então pronto, a gente comentou aqui o que a gente queria, o que eu queria comentar. Eu acho que a gente vai ficar aqui porque deixa eu ver aqui no texto onde a gente que vem a seguir. Ele comentou primeiro, né? Pronto. Aí a gente então ele vai começar a listar, né? Aqui estão outros sinais de progresso listados em nosso texto. Então ele listou o primeiro, que foi a gente reconhecer esse fluxo de pensamento, a cascata de pensamentos, que realmente todo mundo vai passar por esse processo com mais ou menos perturbação, mas vai passar. O próprio Lama Karma, né, contou que nos primeiros 7 dias ele quase que desiste, assim, né? Se ele pudesse, ele tinha aberto a porta, mas ele tinha feito o voto, né? Aí ele tinha a intenção dele, a motivação, segurou ele ali, mas e o mestre dele chegando, dando a instrução, fez com que ele realmente, né, aquilo não se tornasse um obstáculo, né? Mas você tem que atravessar isso. Tá certo, você tá sinal de que está praticando, que a prática está acontecendo. Então, agora é seguir, né? É seguir. Relaxar e seguir, né? Soltar e seguir. Mas é legal, assim, a gente começar a entender os processos, ver essa dinâmica aí, mas que a gente só vai realmente experienciar, como o Lama Alan disse, né, nesse vídeo 14 que a gente viu no comecinho, que eu não botei aqui os 4 minutos. Mas ele disse, se vocês, o que vocês querem aqui é informação, vocês não tem isso no livro. Aquele pergunta, Jane, está publicado Aquietando a Mente em português? Já está. Aí, todo mundo, ó, compra aí. Bom, se vocês quiserem só informação, está no livro. Mas a questão principal é, se vocês realmente começam a praticar, vocês vão precisar de um mestre para ajudar nesse processo. Então eu estou aqui para isso. Eu viajei até lá, né, da Califórnia para o Rio Grande do Sul, para tentar ajudar vocês a cortar caminho, a tirar suas dúvidas para ajudar vocês na prática, na aplicação dos ensinamentos. Então a prática é o ponto, né? Então a gente começar realmente a estabelecer uma rotina diária, uma prática diária, de vez em quando a gente se colocar, se a gente sobrou um tempinho, a gente colocar num período mais longo, um fim de semana, pra gente ver como uma manhã, pra gente ver assim, sobrou essa manhã que tá inspirado. Então aproveita, faz aquela manhã de prática e sente como é que é o progresso, como é que tá a tua confiança na própria, tuas dúvidas. Aí aproveita os retiros, as oportunidades, os grupos, né, para tirar as dúvidas. Mas o ponto é a gente estar praticando. O ponto vai ser a gente estar praticando. Porque não adianta a gente ficar só lendo, estudando, ouvindo, nananana, mas não está praticando. Entende? É uma diferença enorme. E aí, até a gente começar realmente a estabelecer a nossa prática diária, demora um pouquinho também, assim. E aí a gente fazer um retirinho para a gente notar isso mais, assim, de 10 dias, se tiver a oportunidade de fazer, é legal. Nós temos os SEBs, tem os centros de retiro do SEB que já está mais ou menos com esse know-how, assim, pode ir, né, conversando com a gente, comigo, com o Giane, para a gente ajudar nisso. Mas tem os meninos tutores dos SEBs que tem essas áreas de retiro. Mas é legal a gente se expor um pouquinho para ver como é que tá. Se deu aquela oportunidade, fazer um retirinho de 10 dias, entendeu? Um fim de semana. Mas assim, no SEB os retiros fechados são de 10, no mínimo 10 dias. Porque é o tempo mínimo para você chegar, aquietar o corpo, porque você vem de um... O corpo não está acostumado a ficar quieto, né? A gente fica quieto um pouquinho, mas vai ver televisão, vai sair, vai lá no shopping, né? Vai ver um filme, entediou um pouquinho, vai fazer alguma coisa. Mas no retiro, não. Então a gente não está acostumado com isso. Pode ser que a gente se sinta mal um pouquinho nos primeiros dias, 2. Mas aí é um período muito bom, 10 dias, assim, pra gente experimentar, assim, sabe como é que tá a nossa prática. Mesmo que a gente faça uma prática mais básica, atenção plena na respiração, beleza. Mas a gente vê quanto a gente consegue, a gente tá fazendo, sabe? A gente tá conseguindo, entendendo, praticando, tendo a base, tendo refúgio, tendo a bodhicitta, né? E tendo sentido que está recebendo as bênçãos da linhagem, né? Tá bom? Pois acho que a gente vai ficar por aqui hoje. Aí a gente segue na próxima terça com a lista, certo? A gente passou pela primeira agora, pelo primeiro ponto, mas a gente segue com a listinha e os comentários que o Lama vai fazer a ela. Tá bom? Então vamos fazer a dedicação? Tudo bem? Emília, depois a gente conversa. Eu terminei esquecendo, viu, querida? Depois eu te aviso no zap. Então tá bom. Deixa eu compartilhar a nossa prece aqui.
Então, que a gente possa realmente gerar essa confiança, que a gente possa remover, que todos os obstáculos possam se remover, para que a gente possa realmente avançar no nosso caminho, nesta vida, para aproveitar esta vida, as condições desta vida, e que a gente possa realmente cuidar, né, do nosso entorno, das pessoas que estão próximas a nós, para poder a gente ir ajudando as pessoas a encontrar o seu caminho de prática, seu próprio caminho de práticas. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas, do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano samsara, possa eu liberar os seres. Sunanditam Chizipani Topnini Pedranam Panjeshin Keganachi Balon Trupai Sipetsu Ledro Adro Arsho. Que possamos conquistar a convicção na visão, na qual Sansara e Nirvana são iguais, com um só sabor. Que possamos ter uma habilidade consumada na meditação, um fluxo natural, inalterado, não fabricado. Que possamos consumar a ação, uma espontaneidade natural, não intencional. Que possamos encontrar o Dharmakaya, além de toda aceitação ou rejeição. Preste longa vida à sua santidade Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que os seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Que ele tenha uma longa vida, que possa ser rapidamente recuperado da sua cirurgia no joelho. Preste longa vida ao Lama Wallace e a todos os nossos lamas. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. E nunca soltar nossa mão até que a gente se ilumine completamente. Presta a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Que eu adinho Dudá, Organ Lama Drugyone, Droatik Amalupa, Dei Salagopa, Show. Então é isso, queridos. Lá na frente do estudo Aquietandamente, o Lama ela vai compartilhar umas perguntas que ele fez para o Gyatro Rinpoche, e uma delas foi essa coisa de como avaliar o progresso dele no caminho. Esse tema agora um pouco, né? E ele rapidamente, depois a gente vai ler lá no texto, né? Mas ele rapidamente ele disse que o ponto é, quando ele estiver praticando, ele estava praticando em retiro, para ele conversar com, ele estava em 6 meses de retiro, para ele sair, ele tirar alguma dúvida com o Gyatro Rinpoche, ele tinha que andar 14 quilômetros para pegar um telefone para falar com ele. Aí ele estava com alguma dúvida na prática e a dúvida era um pouco essa de avaliação do progresso dele. Né? Aí ele disse, quando você estiver praticando, apenas pratique. Solte toda e qualquer expectativa, qualquer referencial. Aí ele diz, mas isso não é meio contraditório? Eu tenho que estar
Não tenho que estar cultivando bodhicitta, aspiração, né, para seguir vida após vida, né, para renascer em Sukhavati, enfim. Aí ele disse, entre sessões você pode fazer tudo isso. Pode cultivar a bodhicitta, cultivar né, a intenção, mas durante a prática, apenas pratique, sem nenhuma expectativa, nenhum temor, simplesmente pratique. Porque o ponto da prática é exatamente soltar. Porque se você levar para a prática um avaliador, e aí você termina gerando uma complicação para você mesmo, né? Então, durante a prática, você apenas pratica, né? Apenas pratica. Certo? Então tá, queridos. Obrigado, gente. Obrigada, Flor. Obrigada. Bom final de semana para vocês. Obrigado. Tchau, querido. Tchau. Boa prática. Obrigada, Boa Flor. prática.